Olá, você que está conosco, Biologia, professor Cornélio na área com vocês, mais uma vez, mais um item sendo resolvido aqui no educadoresdoenem.com.br. Nos acompanhe nas nossas plataformas, no Instagram, acompanhe sempre. Por quê? Porque é assim que cai no Enem. Vamos lá. Em 1999, a geneticista Emma Whitelaw desenvolveu um experimento no qual ratas prenhes foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possuírem um gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. 10 anos depois, as geneticistas Eva Jablonka e Gal Hatz listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos, sustentando assim a epigenética, ou seja, um fator ambiental pode interferir na leitura do material genético, que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência do DNA. Isso hoje é chamado de neo-lamarckismo, tá? Porque Lamarck ele falou na teoria do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Quanto mais usa, mais, por exemplo, hipertrofia. Se não usar, atrofia. Tá? Isso é transmitido para os descendentes. Aí, a reabilitação do herege, época número 610, 2010, aí foi tirado o texto. Alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alterações epigenéticas, pois são ocasionados por... Então, eles representam alterações epigenéticas. Primeiro que câncer normalmente não tem fator genético. Tá? A minoria dos cânceres tem fator genético. Então, eu estou falando aqui de uma alteração externa que pode acentuar a leitura ou não de um material genético. Então, alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por aneuploidias do cromossomo X. Ou seja, o que é uma aneuploidia? Ter um ou mais cromossomos X. Se tiver mais, síndrome de Klinefelter. Se tiver menos, por exemplo, síndrome de Turner. É por isso? Não. Poliploidia dos cromossomos autossômicos. Ou seja, os cromossomos autossômicos, eles seriam o quê? Poliploides. Por exemplo, o indivíduo, ao invés de ser 2N igual a 46, por exemplo, esse indivíduo passaria a ser um 2N igual a 69. Tá? Ele seria, portanto, um N a mais, e esse 2N passaria a ser 3N. Tá? Mutação em genes autossômicos com expressão dominante. Substituição do gene da cadeia beta da hemoglobina. Ou inativação de genes por meio de modificações das bases nitrogenadas. Obviamente, a lógica é exatamente isso, né? Pode ser que alguns cânceres esporádicos, o que é um câncer? É uma mitose louca, uma divisão desenfreada. Representam exemplos de alterações epigenéticas, pois são ocasionados por uma inativação de genes por meio de modificações das bases nitrogenadas, sem alterar a sequência, pelo que o próprio exercício colocou, que é a epigenética. Portanto, a nossa característica, a nossa alternativa certa é a letra E. Quer saber mais? educadoresdoenem.com.br. Nos acompanhe.